Agora sim, abra sua Bíblia, por favor, no livro dos Atos, conhecido como Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Foi-me proposto de falar sobre a missão da igreja. Então nós vamos ler aqui o capítulo 2, a partir do verso 42 até o 47. Eu já vou dizer aos irmãos que não é minha proposta nesta manhã fazer uma exegese desse texto. No entanto, eu vou utilizá-lo como base para tratar sobre o tema que nós iremos tratar nessas 4 ministrações que, querendo Deus, nós iremos expor aqui aos irmãos. Então nós vamos ler, e à medida que eu for expondo esta primeira ministração, os irmãos perceberão que está totalmente vinculado ao texto que nós lemos, ainda que não será propriamente dito uma interpretação do próprio texto. Atos capítulo 2, do verso 42 ao 47, você que encontrou, por favor, se manifeste dizendo amém. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. E os que podem, digam amém. Bom, nesta primeira oportunidade, nós vamos apresentar, ainda que de forma rápida, a maneira com que nós iremos desenvolver o tema que nos foi proposto pela direção da igreja e também da escola. Sem dúvida alguma, nós temos diante de nós um tema que é central à igreja. Na verdade, nós devemos tratá-lo como um tema central, principalmente porque diz respeito à própria vida da igreja. E, na verdade, o assunto que nós vamos abordar, ele também diz respeito à razão pela qual a igreja foi estabelecida. Isto é, tratar desse assunto é tratar, em primeiro lugar, do porquê a igreja é igreja. Em segundo lugar, para que a igreja foi estabelecida. E quando nós pensamos a respeito disso, nós chegamos à conclusão de que errar na concepção do que é a missão da igreja é comprometer todo o desenvolvimento, não somente da evangelização, mas também tudo que diz respeito à igreja. O que eu estou tentando propor aqui nessa parte inicial é trazer à sua mente de que nós estamos diante de um assunto que ele é indispensável para todo o desenvolvimento da nossa vida enquanto igreja. Isso quer dizer que se nós tivermos uma boa compreensão a respeito desse assunto, nós então teremos um bom desenvolvimento enquanto igreja. Falhar na concepção desse assunto é também, certamente, fatalmente, falhar em outras questões. Então nós iremos, ao longo desses dias, nós iremos tratar, em primeiro lugar, que é o que nós vamos tratar agora, a respeito de definições de termos. Depois nós iremos avaliar a responsabilidade da igreja em relação a Deus. Depois nós vamos avaliar a responsabilidade da igreja em relação ao mundo. E finalmente
iremos avaliar a responsabilidade da igreja em relação a ela mesma. E aqui eu chamo a sua atenção para nós pensarmos que ser igreja é ter uma responsabilidade em 3 direções: para cima, para fora e para dentro. Quando você pensa em igreja na direção para cima, você está dizendo qual é a responsabilidade da igreja diante de Deus. Quando você pensa para fora, a responsabilidade da igreja diante do mundo, dos perdidos. E finalmente, quando você pensa na responsabilidade da igreja no que diz respeito ao seu interior ou para dentro, é a responsabilidade que a igreja tem com ela mesma. Porque nós temos também responsabilidades internas. Uma outra questão que é preciso deixar muito claro nesse primeiro contato que nós estamos tendo com esse tema, é de que quando nós falamos sobre missão de igreja, nós não podemos restringir o assunto. Nós não podemos cometer o erro de pensarmos que missão da igreja diz respeito apenas à evangelização. E esse é um grande problema, porque geralmente quando se fala missão da igreja, o que vem à mente é exatamente evangelização, a pregação do evangelho em missão urbana ou missões transculturais. Então é preciso que nós entendamos que quando nós falamos sobre missão da igreja, nós estamos falando de tudo que envolve a vida da igreja. E a vida da igreja, ela não se restringe apenas à evangelização. E é com base nisso, não se preocupe, nós vamos chegar lá, é com base nisso que eu destaco o tempo em que nós estamos vivendo. A pastora Samira estava falando que é preciso que a igreja tenha uma leitura não só a respeito da igreja internamente, nem da família internamente, mas é preciso que a igreja faça uma leitura do mundo. Isso é fato. E quando você busca fazer essa leitura de mundo, uma palavra que define muito bem o nosso tempo é confusão. O nosso tempo é um tempo de muita confusão. E esta confusão, ela existe não é casualmente ou acidentalmente. Pelo contrário, existem razões pelas quais o nosso tempo ele é marcado por muita confusão. Em primeiro lugar, é muita gente falando. A primeira razão pela qual o nosso tempo é um tempo de confusão é porque nós temos muita gente falando. Em segundo lugar, é muita gente falando e falando sobre muitas coisas. Em terceiro lugar, é muita gente falando sobre muitas coisas e falando de muitas formas. É tão confuso que é até confuso o que eu estou falando. Então, olha lá, é muita gente falando de muitas coisas e falando, até eu me perdi, de muitas formas. Isso é profundo demais. Só que isso é com o pastor Sérgio, né? Então é muita gente falando sobre muita coisa, falando de muitas formas, e o que é pior, dando muitos significados à mesma coisa. Então você ouve uma pessoa falando sobre um assunto, falando de diversas formas sobre esse assunto, e dando diferentes significados para o mesmo assunto. E na verdade esse é um tempo em que muita gente fala sobre muita coisa e muitas pessoas falando sem saber de nada. E aí diante disso as pessoas elas começam a fazer perguntas do tipo: primeiro, diante de tanta informação, qual é a direção que eu preciso tomar? Em quem e em que eu devo acreditar? Terceiro lugar, uma outra questão é: qual é o meu papel no meio disso tudo? E em quarto lugar, qual é a verdadeira função da igreja em meio a todas essas informações e confusões? Então, qual a direção? A quem eu devo dar ouvido? Qual é o meu papel, individualmente falando, como cristão? E qual é o papel da igreja coletivamente,
para lidar com esse tempo de confusão. Agora, uma outra questão que marca o nosso tempo é que tem muita gente diagnosticando problemas, sem contudo dar a solução. Não basta apontar os efeitos. Quem está me ouvindo, diga amém. É preciso apontar a causa. Uma dor permanente em alguma parte do corpo não se resolve às vezes apenas com analgésico. É preciso uma avaliação mais profunda em busca da causa desta dor permanente. Então, qual é a causa de tanta confusão? E aí eu estou falando no âmbito de igreja. A principal causa, dentre outras, para tanta confusão dentro do que eu estou propondo aqui, é a falta de esclarecimento quanto a termos que devem ser bem definidos. Por exemplo, parece uma coisa muito simples, porém não é. Missão da igreja, missões, missão de Deus. Já percebeu que às vezes você fala, hoje é culto de quê na igreja? É culto de missão. Aí você pergunta para o outro irmão, sobre o mesmo culto, hoje é culto de quê? Hoje é culto de missões. E aí parece que missão e missões são a mesma coisa, e não são. E aí você pode dizer, mas isso pode trazer alguma consequência negativa para a igreja? Claro que sim. Primeiro, que uma concepção equivocada a respeito de alguma coisa te levará a uma prática equivocada. Então, às vezes, a falta da igreja e o equívoco da igreja quanto à prática da sua missão não é propriamente dito por questões espirituais. Pode ser por questões conceituais. Uma pessoa que é boa para orar por alguém e é péssima para atender necessidades físicas desse alguém. Pode ser o quê? Uma má concepção a respeito do que é ser igreja. Então, quando eu tenho uma concepção distorcida a respeito da missão da igreja, logo a minha prática também será equivocada ou distorcida. Da mesma forma que quando eu tenho uma visão simplificada demais, a minha prática também será simplificada. E o que é pior, quando eu tenho uma concepção equivocada do que é ser igreja, da missão da igreja, a minha tendência é dividir o que nunca deverá ser dividido. Existem coisas que não podem ser divididas. E quando eu não entendo o que é ser igreja, ou qual é a missão da igreja, e qual o significado da missão da igreja, eu divido o que não é para ser dividido. Duas coisas. Primeira, prioridade da igreja. A primeira coisa que é afetada quando a igreja não entende qual é o seu papel é que ela divide a atenção. Ela gasta energia no que não é para se gastar. Ela trabalha numa direção que não é para trabalhar. Ela prioriza coisas que Deus não prioriza. Ela passa a trabalhar no que Deus não está trabalhando. E, consequentemente, ela deixa de trabalhar no que Deus está trabalhando. Então, primeiro, quando há uma concepção errada sobre a missão da igreja, nós dividimos prioridades. E o que é pior, dividimos a glória de Deus. Quando a glória de Deus começa a ser dividida com personagens, porque a igreja começa a se perder no papel de ser igreja, porque ela se esquece de onde é a sua procedência, quem é o seu sustentador e quem é o objeto da sua missão, que é o próprio Deus. A igreja nasce em Deus
está em Deus e existe para a glória de Deus. Lembra quando Paulo diz: porque dele, e por ele, e para ele, inclusive a igreja, ela vem dele, é firmada nele e existe para ele. É escola, mas pode dar glória a Deus, viu, meu irmão? Agora, é preciso então nós entendermos o que é a missão de Deus. Que antes de falarmos a respeito do que a igreja precisa fazer, é preciso nos lembrarmos o que Deus está fazendo. Eu acho extraordinária aquela passagem bíblica, quem me ouve diga amém, em que Paulo, e eu fico mais impressionado porque está na Bíblia. Se está na Bíblia, primeiro que é verdade, segundo que é inspirado pelo Espírito Santo, então tem a autenticação do Espírito. Paulo está escrevendo e aí ele começa assim: eu trabalhei mais do que todos. Ó, ainda que tivesse trabalhado, mas tem coisa que não é para falar. Tem gente que acha que tem que falar a verdade sempre, toda hora, em qualquer lugar. Não, eu sou assim mesmo, eu sou sincero. Não, você é desequilibrado. Porque uma coisa é ser sincero, outra coisa é não ter domínio próprio. Não, eu falo mesmo. Não, meu irmão, calma, respira fundo. Conta até 10, se não resolver vai a 20. Aí Paulo escreveu: não, porque eu trabalhei mais do que todos eles. Aí ele para, e com certeza o Espírito ministrou, mas não ocultou o que ele escreveu. Aí ele diz: opa, eu não. Deus trabalhou através de mim. Porque então, antes de nós pensarmos em o que a igreja deve fazer e o que é para ela fazer, é preciso pensar no que Deus está fazendo. Porque a igreja nada mais é do que uma extensão do que Deus está fazendo. Então não somos nós quem fazemos, é Deus quem faz por nós. Lembra quando Paulo ele fala, escrevendo aos Coríntios, e ele diz assim: quem é idôneo para essas coisas? E ele está falando de ministério, e ele está dizendo: quem é capaz de fazer tão grande obra? E essa pergunta é do tipo: não há resposta, porque ninguém é idôneo para isso, ninguém é preparado para isso. Só que mais abaixo ele diz assim: mas a graça é suficiente em nós. E o que ele está dizendo é: nós não podemos, mas a graça opera através de nós. Então, o que eu estou tentando mostrar para vocês aqui rapidamente é que aquilo que a igreja faz é resultante do que Deus está fazendo. Então, antes de falar sobre missão da igreja, tem que se falar da missão do próprio Deus. Porque Deus não dá uma missão para a igreja, Deus dá uma igreja para a missão. Não é que Deus fez a igreja e falou: deixa eu arrumar alguma coisa para a igreja fazer, deixa eu ver o que ela vai fazer, senão vai ficar à toa na terra. Eu vou inventar um negócio aqui. Então, ó, vocês vão adorar, evangelizar, discipular e cuidar de quem precisa. Está aqui, para vocês não ficar ociosos aí na terra. Não! Isso que a igreja faz é parte daquilo que Deus já está fazendo, ó. A igreja não inventou a roda não, meu irmão. Tem gente que acha que ele é uma ilha. Já viu aquele tipo de, aí eu tenho que falar, de pregador, que ele fica procurando no texto aquilo que ninguém falou até hoje? Só pode ser herege. Quer dizer que Deus escondeu de todo mundo esse tempo todo, esperou você nascer, crescer, se tornar pregador para revelar só para você. Por isso que acontece o quê? A glória começa a ser dividida, porque aí a atenção já não é mais para a palavra, é para o pregador que inventou um negócio que ninguém tinha entendido ainda. Mas quando a igreja entende que ela é na verdade uma extensão da obra que Deus está fazendo, a glória não é de quem trabalha, a glória é de quem chamou a igreja. Quem reconhece essa verdade, glorifique ao Senhor. A missão não nasce com a igreja, pelo contrário,
a missão nasce lá no jardim. Quando a igreja nasce, a missão já existe. E ela nasce a partir do quê? Da queda do homem. Quem é o primeiro pregador do evangelho? Não é Noé, é Deus. E não podia ter sido o homem, tinha que ser o dono do evangelho. O responsável por tudo, ele é quem prega o primeiro evangelho. E ele deixa o modelo da mensagem. Ele aponta para a cruz. Ele mostra a feiura do pecado. Ele mostra o prejuízo do pecado. Mas ele aponta a solução para o pecado. E aqui fica, levante uma de suas mãos assim, porque é escola, mas é pentecostal. Aqui fica um exemplo para nós, dado pelo próprio Deus, então é infalível. Quer pregar o que agrada a Deus? Aponte para o Calvário, aponte para Cristo, e no final a glória é de Deus, a edificação da igreja, e o propósito de Deus é cumprido para a glória do seu nome. Então, quando a igreja ela é estabelecida, já existe a missão. E aí na sua apostila, existe aí uma colocação de um especialista em história da igreja, ou dois, que é o Justo Gonzalez e Carlos Cardoça Orlandi. Olha o que ele diz, eu vou ler com vocês aí, ó. A missão, por outro lado, preste muita atenção aí, é a atividade de Deus no mundo. Ó, parece um contrassenso, porque geralmente nós pensamos em missão como quem trabalhando? A igreja. Mas olha o que ele começa dizendo: a missão, por outro lado, é a atividade de Deus no mundo. Alguém pode dizer a página aí? 16, tá? Para quem aí? 16. É a atividade de Deus no mundo. Olha agora, Deus é o protagonista da missão. Deus age no mundo pela sua graça para reconciliar o mundo consigo mesmo. Olha agora, isso aqui é fundamental. A igreja, como povo de Deus, surge dessa missão e participa dela. A igreja é o resultado e a co-protagonista da missão de Deus. A igreja nasce, mantém-se e transforma-se pela missão de Deus. Ao mesmo tempo, ela também é sujeito ativo nessa missão, isso é, a igreja discerne e descobre a atividade de Deus no mundo e dela participa. É isso aqui. Quem está olhando para cá, diga amém. A missão é o todo. É a compreensão geral do que Deus está fazendo. Então, primeiro, é Deus quem age. A história não é, geralmente nós falamos história da igreja, mas na verdade não é a história da igreja. É a história de Deus contada pela igreja. Porque nós não temos história. Porque se for falar da nossa história mesmo, a história seria de desgraça. Na verdade, a nossa, aqui nós chamamos de história, é Deus contando a história da graça dele através do que ele fez em nós. Então é Deus quem age, a história é de Deus, e mais, percebam que, na verdade, esta missão, isto é, aquilo que Deus está fazendo na terra, é Deus, eu acho isso lindo, é Deus fazendo, não é nem em favor do homem, é em favor de si mesmo. Porque Deus cria o homem perfeito e diz para o homem: você tem acesso a tudo, só não coma aquilo ali. Pois é exatamente o que o homem vai e come. Entra o pecado. Quem é a parte ofendida? Deus. Se Deus matar todo mundo agora aqui, ele é injusto? Não, pelo contrário, justíssimo. É ruim de dar glória, né, gente? Mas se eu falasse receba a vida, estava todo mundo gritando. Não, mas se ele matar todo mundo aqui agora, ele não é injusto. Então ele
poderia ter exterminado a raça humana, porque a raça humana pecou contra ele, sem razão. Mas a parte ofendida elabora um plano, executa o plano, se coloca para ser executado no plano, e no final para quê? Para tornar inimigos seus amigos. E ainda diz assim: e agora você vai fazer parte do que eu estou fazendo na terra. Ele está reconciliando o mundo consigo. E mais, a igreja é parte dessa missão. Diga bem forte: a igreja é parte dessa missão. Diga: a igreja é obra de Deus. Diga: a igreja é mantida pela obra de Deus. Diga: e a missão da igreja é obra de Deus. Então a igreja nasce do que Deus faz, é mantida pelo que Deus faz, e o que a igreja faz também é Deus agindo por meio dela. Então o que sobra para nós? Nada a não ser dizer glória a Deus, porque tudo é dele. A missão, na verdade, é dele. Então diga bem forte assim: Deus agiu. Forte, eu conheço vocês. Diga: Deus agiu, Deus age e continuará agindo. A questão agora é: por meio de quem? Por meio da igreja. Eu gosto disso aqui. Lembra quando João, na ilha de Pátimos, ele está ouvindo uma voz atrás dele, e ele diz: e me virei para ver quem era. E ele está olhando para ver Jesus, porque é Jesus que falava com ele. Ele diz: e quando me virei, eu não vi ninguém. Primeiro eu vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem que andava no meio dele. Quem são os 7 castiçais? A igreja. Quem é esse que andava? Jesus. Porque antes de ver Jesus ele vê os 7 castiçais? Porque ninguém hoje vê Jesus fora da igreja. Quer ver Jesus? Vai ter que olhar para a igreja com todas as falhas dela, porque é aqui que ele anda, é aqui que ele se move, é por meio da igreja que ele trabalha. Lembra quando o próprio João fala, e Jesus falando aí na ilha de Pátimos também: eu sou aquele que ando no meio dos 7 castiçais e tenho as 7 estrelas na palma da minha mão direita. Quem são as 7 estrelas? Os pastores da igreja. E é lindo isso, né, pastor Dionísio? Eu me dirijo ao senhor com muito respeito. Jesus andando no meio da igreja com 7 pastores nas mãos, e ele está dizendo assim: eu tenho os pastores nas mãos e não os pastores me têm na mão. Eu ando com eles e eu vou dizendo no meio da igreja: o problema é esse, resolve assim. A doença é essa, aplica este remédio. Eu tenho os líderes na palma da minha mão, e sou eu quem trabalho no meio da igreja. Quem pode levantar a mão e adorar a este que anda no meio da igreja? Ele agiu, age e continuará agindo. Por meio de quem? Diga bem forte: da igreja. E quer ver que é verdade? Olhe bem para cá. E quer ver que é ele movendo-se por nós? Glória a Deus. Paulo sai de Jerusalém com cartas na mão, autorizado para perseguir o quê? Jesus? Não. Perseguir quem? No caminho de Damasco, quem é que aparece para ele? E qual é a pergunta que Jesus faz? Saulo, Saulo, por que persegues a minha igreja? Saulo, Saulo, por que me persegues? Não, mas eu não estou te perseguindo, estou perseguindo os cristãos. Pois é, quem persegue eles, persegue a mim, porque eles não trabalham em nome deles, eles trabalham em meu nome. Eles não são autônomos, sou eu andando por meio deles. Quando eles falam, sou eu falando. Quando eles fazem, sou eu fazendo. É Deus trabalhando por meio da igreja. Quem se alegra com isso, adore ao Senhor nesta manhã. O remande que ele baixou, remas.
Mas existe ainda uma outra colocação, e eu estou fundamentando aqui só sobre autoridades. Você quer enxergar mais longe? Suba no ombro de pessoas mais altas que você. Não, eu não cito ninguém. Você não deve ler ninguém. Seja humilde de entender que existem pessoas que sabem mais do que você. E você não se torna menos por isso. A escolha é sua. E aí John Stott, e aí eu não vou dar ouvido a esse homem, ao que ele disse. Olha o que ele diz. A missão primordial é a de Deus, pois foi Ele quem mandou, olha que lindo isso, seus profetas, seu Filho e seu Espírito. Destas missões, que não é missão, é uma parte da missão, destas missões, a do Filho é central, não é que é mais importante, é central, pois foi o auge do ministério dos profetas, e inclui em si, como clímax, o envio do Espírito. Olha agora onde a gente entra, e é para dar glória, porque ele não depende da gente para nada. Poderia ter ponto final aqui, acabou e está bonito, mas fica ainda mais bonito quando ele fala, agora o Filho envia, como ele próprio foi enviado. Então quando ele diz para nós assim, ó, vão pregar, ele está dizendo, sabe o quê? Entra na minha história. Eu poderia escrever sem vocês, mas eu quero colocar vocês nela. Então quando você não cumpre a missão da igreja na terra, você está rejeitando fazer parte da história de Deus. Mas quando ele diz, ide, façam isso, façam aquilo, adore, discipule, faça isso, ele está dizendo, faça parte da minha história, entre na minha história. Então a igreja, ela é a continuidade da história. Diga bem forte, eu sou a continuidade da história. Agora, aqui eu preciso dar esse destaque. A igreja não foi enviada a semear nada. Não, porque nós somos semeadores. Não, tá bom, você quer aplicar, dizer que pregar o evangelho é semear? Ok. Mas em nenhum momento, preste atenção, senão você vai me interpretar mal e ainda vai sair pecando. Tá? Preste atenção. Porque uma coisa é uma coisa, e outra coisa é outra coisa. Isso é profundo, pastor. O senhor sabe disso. E se tem o selo do Senhor, tá? Semear é uma coisa, colher é outra. E não há um texto na Bíblia em que diretamente Jesus diga para a igreja, vão semear. Não. João 4 ele diz, levantai os olhos e vede que os campos estão brancos, prontos para o quê? E não para ser semeado. O único pedido de oração que Jesus fez não foi, pai, peça para o pai me ajudar a enfrentar a cruz. Não, olha o pedido dele. Imagina ele aqui, hein? Alguém pediu de oração? Amém. E você? Emprego melhor? Amém. Vamos orar, tudo bem. Curado, amém. Aí Jesus levanta na reunião, eu tenho um pedido, indo para a cruz. Qual é a oração, Jesus? O senhor que vai passar aí um momento difícil, rogai ao Senhor da seara que envie ceifeiros. Ele não está preocupado só em enfrentar a cruz, ele está preocupado com o todo, porque a cruz é parte desse todo. Tem gente que se preocupa só com uma coisa. Não, meu irmão, é o todo. Rogai ao Senhor da seara que envie o quê? Semeadores, ceifeiros. Jesus não nos enviou para semearmos, Jesus nos enviou para colhermos. Porque no processo da história, os patriarcas e os profetas araram a terra. Jesus é a semente que se auto-semeia. Lembra quando ele fala? Se o grão do trigo caindo na terra não morrer, não gera vida. De quem que ele está falando? De si mesmo. Então os patriarcas e os profetas prepararam a terra,
Cristo veio, se auto-semeou, e agora a igreja é enviada para quê? Para colher os frutos dessa semeadura. E aí se cumpre Isaías capítulo 53, verso 11: e ele verá os resultados do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. É por isso que a Bíblia diz que quando há um pecador que se arrepende, há festa no céu, porque a igreja está colhendo os resultados daquilo que Cristo semeou na cruz do Calvário. Quem quer fazer parte dessa história, adore ao Senhor aqui nesta manhã. Então, qual é a missão da igreja? Quem está me ouvindo ainda, diga amém. Então, qual é a missão da igreja? Se você ler aí, você vai perceber primeiro, a igreja é o edifício de Deus. Diga, eu sou o edifício de Deus. Dá uma olhadinha para esse belíssimo templo. Dá uma olhada. Não é pecado olhar não, irmão, olha. Pecado é olhar para outros lados, vai lá. Olhou? Agora, deixa eu te perguntar, onde é que está a fundação desse templo? Diga, debaixo da terra. Aqui tem um princípio. Deixa eu te perguntar, olhe para cima, por favor. Você consegue ver a luminária? Você acha ela bonita ou não? Linda. Hã? Linda e boa, né? Você consegue ver? Agora olhe para o chão, por favor. Você consegue enxergar a fundação desse templo? Agora deixa eu te perguntar, o que é mais importante? A luminária ou a fundação? Mas você consegue ver? E a luminária você vê? Nem tudo que é visto significa que é mais importante do que o que não é visto. Tem gente que pensa que para ser importante tem que ser visto toda hora. Não, Deus vai me exaltar, vai me colocar lá. Por quê? Porque daí todos verão. Como se isso fosse mais importante do que alguém que trabalha onde não é visto. Mas o dono da missão está vendo. Eu sei quando eu estou ensinando, eu sei quando eu estou pregando, mas eu sei quando eu estou profetizando. Isso aqui não está anotado não. O Senhor ministra isso ao meu espírito. Quem quer ser visto demais morre antes do tempo. Jesus nunca investiu na sua imagem, mas sempre investiu no nome. Quando a multidão era muito grande, Jesus entrava no barquinho e se afastava da multidão. Porque quem se expõe demais morre antes do tempo. E mais importante do que imagem é nome. Jesus ia passando em Jericó, o cego é cego, não sabe como é que é o rosto de Jesus. Eu não sei como ele é, mas eu conheço o nome dele. Oh, glória a Deus. Eu não sei o rosto, mas o nome eu sei. Oh, glória a Deus. Quando você entende que a missão não é do homem, que a missão não é da igreja, e que a igreja é apenas cooperadora, porque a missão é de Deus, você entende, ainda que eu não seja notado pelas pessoas, mas eu faço parte de uma missão eterna, e o galardão não está com o homem, o galardão está com aquele que é o dono da missão. Quem pode se alegrar em Deus aqui nesta manhã? A igreja é o edifício de Deus. Cristo é a pedra fundamental. É a pedra de esquina. Pedra de esquina é a pedra que só ela cabe ali. Nenhuma outra cabe. Cristo é aquele que era o único capaz de fazer o que ele fez. A pedra rejeitada pelos edificadores. E a igreja é o santuário de Deus. E a habitação no Espírito Santo. E eu começo a encerrar. E eu encerro com essa reflexão de Kirk, que diz o seguinte. Você pode acompanhar aí. A igreja, aí ó, aí. Eu encontrei um discípulo do senhor lá em Portugal. O Elcio. Discípulo, é.
A igreja é inteiramente, por favor diga bem forte, chamada para cumprir os propósitos para os quais Deus a criou. Olha agora, portanto ela não tem liberdade de criar sua própria agenda. Ela é uma comunidade em resposta à Missio Dei, que é um termo teológico para a missão de Deus, testemunhando da atividade de Deus no mundo pela comunicação das boas novas de Jesus Cristo em palavra e ação. Então a igreja é chamada inteiramente para cumprir o propósito para o qual ela foi criada. Então quem determina a agenda de prioridades da igreja não é a própria igreja, mas é o próprio Deus. Então a igreja tem que estar alinhada ao coração de Deus, amar o que Deus ama, priorizar o que Deus prioriza. Esse é o problema de nós às vezes interpretarmos o Antigo Testamento fora de Cristo. Quando você interpreta, por exemplo, o Salmo 133, fechei a Bíblia. Você lendo ali, você geralmente para onde? Na parte que diz, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E aí nós geralmente atropelamos e falamos, ali Deus ordena a bênção. Mas existe uma coisa que é ainda mais importante entre essas duas coisas. Que quando você usa a chave hermenêutica, que é Cristo, para interpretar toda a Bíblia, você entende o que aquilo ali de fato tem a ensinar para a igreja. Porque diz assim, é como óleo precioso, que começa onde? Diga bem forte para você uma vez só, diga cabeça, passa pela barba e chega até a orla. Agora presta atenção, começa onde? Passa na barba e pula para a orla? Não, começa na cabeça, passa pela barba, percorre todo e chega até lá embaixo. O óleo começa onde? Quem é o cabeça? E quem é o corpo? E o óleo que começa na cabeça é o mesmo óleo que passa pelo corpo. Ou seja, aqui é uma indicação de que a igreja, ela não pode trabalhar com algo diferente do que começa em Cristo. É por isso que ele falou, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porquanto me ungiu para apregoar boas novas aos pobres, dar vista aos cegos, levantar, e vai dizendo, e anunciar o ano aceitável do Senhor. O que ele está dizendo para a igreja? Vocês têm que desfrutar desta mesma unção que começa na cabeça e passa pelo corpo, e a igreja trabalha na direção que ele está trabalhando. Quem deseja ser esta igreja de verdade, se coloca em pé, adorando ao Senhor aqui nesta manhã. Olhe para a pessoa que está ao teu lado e diga para essa pessoa, somos a igreja. Irmão, se ele depender do seu ânimo, ele está perdido, meu irmão. Diga para ele, somos a igreja. O dono da missão é Deus. Ele não depende de nós para nada, mas ele nos convidou a fazermos parte dela. Vamos trabalhar em cooperação com Deus, isso é um privilégio. Senhor Deus, em nome de Jesus, o teu filho, o cabeça da igreja, aquele que nos reconciliou com o Senhor na cruz do Calvário, aquele que se auto-semeou para que nós possamos colher os frutos desta obra. Eu lhe peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor aplique esta palavra aos nossos corações pelo teu Espírito, de maneira que o teu nome permaneça sendo glorificado, e de maneira que nós, e principalmente nós, cumpramos o nosso papel de cooperadores na obra que o Senhor está realizando na terra. Levanta, Senhor, durante esses dias, pessoas conscientes, com clareza de mente, para entender qual é o seu papel dentro daquilo que o Senhor está realizando na terra, para que eles possam ajudar a direção e a liderança desta igreja a seguir nos passos do Senhor. É a oração que eu faço, e eu faço em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe.